muita saudade de reunir-me com os irmãos aqui no nosso templo para o nosso culto dominical ao Senhor, mas ao mesmo tempo dou graças a Deus por esse recurso de podermos ter o nosso culto online, onde através dele temos a oportunidade de transmitir aos irmãos, de levar aos irmãos uma mensagem da Palavra de Deus que visa a edificação da nossa igreja e também de todos aqueles que nos assistem. Quero então dar a todos as boas-vindas ao nosso culto online. A mensagem que eu vou partilhar com os irmãos nesta manhã tem como seguinte tema: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou basear-me na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra em cada coração e possa também aplicar essa mensagem às nossas necessidades. Deus é por nós. Será que conseguimos alcançar a abrangência e a magnitude desta afirmação? Um dos grandes malefícios trazidos pelo pecado à raça humana foi fazer com que o homem passasse a ter uma visão totalmente distorcida de Deus. Qual era a visão que Adão tinha de Deus antes de pecar? Esse Deus que, por sua livre e soberana vontade, decidiu criá-lo diferente de todas as demais espécies da criação. Esse Deus que o criou à sua imagem e semelhança para que fosse coroa e glória da criação. Esse Deus que antes de criar Adão, primeiro providenciou um lugar maravilhoso, um jardim de delícias, um paraíso, para que ali Adão pudesse viver feliz e desfrutar de plena comunhão com o Criador. Esse Deus que revelou-se tão preocupado com o prazer e a satisfação plena de Adão, que decidiu criar para ele uma mulher, uma companheira que lhe fosse adequada e lhe completasse. Que visão tinha Adão desse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, que vivia nas alturas, mas que todos os dias, à tardinha, descia ao jardim para ter um encontro delicioso com Adão. Com certeza,
era a visão de um Deus esplendoroso, majestoso, mas também amoroso e perfeitamente bondoso. Eu fico a imaginar que Adão ansiosamente vivia a esperar pelo poente do sol, que marcava o sublime momento do seu encontro delicioso com Deus, e que seu coração se agitava de tanta alegria, de tanta emoção, quando ouvia no jardim a voz de Deus a chamar-lhe. Mas houve uma tarde em que a melancolia tomou conta do jardim. A expectativa alegre pela chegada de Deus deu lugar ao medo. Já não havia mais alegria no ar. O medo e a apreensão tomaram conta da felicidade que outrora reinava no coração de Adão ao ouvir a voz de Deus. Agora, Adão não queria ser encontrado por Deus, está escondido atrás de uma árvore com medo de Deus. O que aconteceu? O que mudou naquele encontro outrora tão feliz, tão ditoso? O que mudou para que Adão não quisesse mais a companhia de Deus, temesse a companhia de Deus? O que mudou era que Adão havia pecado e o pecado distorceu a visão que ele tinha de Deus. Antes Deus era a sua fonte de prazer e alegria. Antes, ao ouvir a voz de Deus, corria alegre ao seu encontro. Mas agora, porque havia pecado, escondia-se de Deus com medo. Certamente esse é um dos grandes malefícios causado pelo pecado. O homem foi criado para ter em Deus sua maior fonte de prazer, satisfação, alegria, mas o pecado fez com que o homem passasse a ter medo de Deus, a pensar que agora Deus está contra ele e que vive na expectativa de que peque a fim de prontamente castigá-lo. Foi esse o sentimento que tomou conta do coração de Adão. E por isso, quando Deus, naquela trágica tarde, desceu ao jardim e perguntou por ele: Adão, onde estás? Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Se antes, ao ouvir a voz de Deus no jardim, Adão corria com alegria em sua direção, agora, depois do pecado, passou a sentir medo de Deus e desejou esconder-se de Deus. Mas a verdade é que Deus nunca esteve contra Adão. A contrariedade de Deus era em relação ao pecado de Adão e não ao Adão pecador. Deus não fez cair fogo do céu a fim de fulminá-lo, nem mesmo virou as costas para Adão, mas Deus demonstrou toda a sua longanimidade, toda a sua graça, ao derramar com suas próprias mãos o sangue de um animal inocente, para com sua pele fazer túnicas e cobrir a nudez de Adão e Eva. Nessa ação de Deus, temos um ato profético a indicar que o sangue de um inocente seria derramado para cobrir os pecados da humanidade que naquele momento era representada por Adão e Eva. E logo depois Deus reiterou essa profecia ao prometer que da semente da mulher surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente.
Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Os teólogos chamam essa promessa de proto-evangelho, ou seja, o início da pregação evangélica, que anuncia que Jesus veio ao mundo a fim de morrer na cruz e com seu sangue purificar-nos de todo pecado. O evangelho é a boa notícia de que Deus é por nós. Nem quando ocorreu a tragédia do Éden, Deus foi contra nós, mas prontamente prometeu Jesus para a nossa salvação. Ah, meu irmão, Deus é sempre por ti. Jamais tenhas medo dele, meu querido irmão, minha querida irmã, porque Deus é sempre por nós. Infelizmente, a religião de muitos é a religião do medo. Não faça isso porque Deus castiga. Eu ouvi muito disso quando era criança: menino, não faça isso porque Deus castiga, não faça aquilo porque Deus castiga. E a minha religião naquela época, era uma religião de medo. Na religião do medo, a pessoa procura cumprir com todas as obrigações religiosas com medo ao castigo de Deus. Na verdade, existe a religião do medo e a religião da barganha. A religião do medo faz com que a minha visão de Deus seja a de um carrasco severo, que está com uma foice na mão a esperar que eu cometa algum pecado para cortar a minha cabeça. Pessoas que vivem com medo de Deus não percebem que Deus não é o problema, mas a solução para o problema, como foi no caso de Adão e Eva. Eles pecaram, sofreriam as consequências do seu pecado, porque todo pecado traz consequências. Mas a solução para as terríveis consequências do pecado não estava longe de Deus, mas no próprio Deus. Por isso, temos o gracioso convite lá em Isaías capítulo 55, versículo 7. Este gracioso convite que é feito mesmo ao homem mais perverso: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A religião que nos liga a Deus não é a religião do medo, mas é a religião da graça, de quem confia no amor de Deus e descansa na sua graça, na sua misericórdia. Já a religião da barganha é a religião do esforço humano para alcançar o favor de Deus. Na verdade, é uma religião de interesse. O que faço não é porque estou convencido de que é o melhor, mas porque quero alcançar o favor de Deus. Então, é uma religião de interesse. Para essas pessoas é importante repetir a frase de Philip Yancey no seu livro Maravilhosa Graça: não há nada que possas fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que possas fazer para que Deus te ame menos. O amor de Deus é constante e incondicional, não muda e não depende do que fazes. Por isso, é um desperdício viver com medo de Deus. É o que Paulo diz em certo sentido ao declarar: se Deus é por nós, quem será contra nós? E continua a argumentar no versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E então ele conclui
com esse cântico de vitória, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando passamos por duras provas, por dias de angústia, de aflição, nós somos tentados a pensar que Deus está contra nós ou que está a castigar-nos. Não. Ele já disse que não te vai castigar, porque Jesus já sofreu o teu castigo. Cristo morreu por nós, levando sobre si a culpa, a condenação e o castigo de todos os nossos pecados. Então, é errado medir o amor de Deus pelas bênçãos que recebemos ou pelas provas que passamos. Se sou abençoado, é porque Deus me ama. Mas se sou afligido, então é porque Deus deve estar aborrecido comigo. Não. As circunstâncias da vida, boas ou más, não são a régua pela qual medimos o amor de Deus. A grande prova do amor de Deus, a régua pela qual medimos o amor de Deus por nós, é a cruz, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observa que não foi quando éramos bonzinhos, quando éramos santos, quando só fazíamos coisas que agradavam a Deus, não. Não foi nesse momento que Ele provou o seu amor por nós, através da morte de Jesus. A Bíblia diz, sendo nós ainda pecadores, quando vivíamos em franca rebeldia e desobediência contra Deus, quando éramos inimigos de Deus, foi nesta condição que Ele provou o seu amor por nós. Foi nesta condição que Ele deu Jesus para morrer por nós. Ao dar Jesus para morrer por nós, Deus demonstrou que sempre esteve do nosso lado, que nunca foi contra nós. Então, por isso, podemos crer que Ele também está disposto a fazer por nós e a dar-nos todas as demais coisas que necessitamos e que nos podem fazer realmente felizes. Essa é a lógica apresentada pelo apóstolo Paulo. Paulo diz que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E vem a lógica dele, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O argumento lógico apresentado por Paulo, a fim de convencer-nos de que Deus sempre estará a nosso favor, é o seguinte: se Ele foi capaz de dar-te o que tinha de mais precioso, se não poupou o seu próprio Filho para a tua salvação, se entre escolher poupar Jesus de uma morte cruel na cruz ou salvar-te de outra morte cruel, Ele escolheu sacrificar o seu próprio Filho para a tua salvação, como não fará também por ti e não te dará todas as outras coisas que, se comparadas ao sangue de Jesus, são de menor importância, mas que são necessárias para a tua vida e felicidade? No mundo temos aflições,
fazem parte de uma vida normal, sim, as aflições, as angústias fazem parte de uma vida normal, mas Deus é por nós. Por mais terrível que seja a aflição, por maior que seja a angústia, Deus é por nós. Por isso, podemos cantar o mesmo hino de vitória cantado pelo apóstolo Paulo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que devemos fazer então nos nossos dias de angústias, de aflição? O que fazer quando as preocupações ameaçam roubar a nossa alegria e perturbar a paz da nossa alma? O que fazer quando, por causa de algum pecado, nos sentimos culpados e indignos diante de Deus? O que fazer quando o medo tomar conta do nosso coração e o desespero cair sobre nós? Jesus nos dá a receita. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. No quarto secreto da oração, encontrarás um Deus que te será favorável. Ele é teu Pai, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E qual é a recompensa? É a tua necessidade. Aquele que não poupou o seu próprio filho também te dará todas as coisas que precisas. Então leva ao teu quarto secreto da oração os teus medos e temores, para que ele acalme a tua alma. Leva os teus pecados e acharás perdão. Leva as tuas angústias e preocupações e terás consolação. Leva as tuas necessidades e ele suprirá tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem Deus a seu favor tem tudo e pode tudo. Amém? Que Deus a todos abençoe, que o Espírito Santo aplique essa palavra em cada coração, e convido agora os irmãos a ouvirem essa belíssima canção. Na
seu perdão.